Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Glorificamos o nosso Deus por mais esta grande oportunidade que Ele tem nos concedido para estarmos aqui, fazendo aquilo para o que fomos chamados. Sabemos que o nosso Deus é grande e maravilhoso e tem nos concedido esta oportunidade de novo, novamente, para que continuemos fazendo esse trabalho. Continuamos estudando esse terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, que é comentado pelo pastor Silas Queiroz, que trabalha lá nas igrejas da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. Queremos louvar a Deus pela sua vida, meu amado irmão, meu amado amigo, você que é professor da Escola Bíblica, você que é superintendente dessa escola bíblica, você, meu amigo pastor, que Deus abençoe, você que está sempre na igreja, ajudando, cooperando com os seus cooperadores, para que tudo saia bem e quando a escola dominical sai bem, quando ela é frequentada, quando ela é incentivada, nós sabemos que a igreja será uma igreja avivada, porque só a palavra de Deus pode avivar a igreja. Então estudamos sobre o tema geral, o Deus que governa o mundo e cuida da família. E hoje estudamos o livro de Esté, para este dia 11 de agosto de 2024. Essa lição ela está organizada em 3 itens. O primeiro, a organização do livro. O segundo, o contexto histórico deste livro. E o terceiro, propósito e mensagem. Glória a Deus. Nós não vamos nos ater muito aos termos técnicos do livro. Nós vamos descer um pouco, porque tem muita coisa a falar lá no último item e, consequentemente, nos últimos subitens. Mas no primeiro item, na organização do livro, nós temos a categorização de Esté. O livro de Esté, da mesma forma que o de Ruth, ele pertence ao livro dos escritos da Bíblia hebraica. Lá ele faz parte dos 11 livros da terceira seção dessa mesma Bíblia. Esse livro de Esté também, ele faz parte do Megilote. O Megilote eram 5 livros que eram considerados sagrados pelos judeus e que eles eram usados para, em cada festa dos judeus, um deles ser lido. Sabemos que 3 são as maiores festas judaicas, mas todas elas eram 7 festas. Esses livros são o livro de Ruth, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Lamentações e Esté. Então o livro de Esté ele fazia parte desses 5 livros que eram considerados, que eles eram canônicos e eram bem apreciados lá na Judéia. Sabemos que está na Bíblia Sagrada, aí a Bíblia cristã, não a judaica, ou não a hebraica, mas a Bíblia cristã, a nossa Bíblia, a Bíblia que nós usamos, ela é formada por 8 seções. Só para dar uma pincelada nos termos técnicos, nós temos 4 seções no Antigo Testamento, que são a lei, os históricos, os poéticos e os proféticos. No Novo Testamento, nós temos também 4. Os biógrafos, ou os biográficos, os históricos, os doutrinários e os proféticos. Esse livro de Esté, ele figura, como disse, entre os 12 livros históricos da Bíblia cristã.
Se lá na Bíblia hebraica ele faz parte dos escritos, na cristã eles faz parte dos históricos. Os livros históricos são 17 livros da Bíblia, da nossa Bíblia. Louvado seja o Senhor. Nas características literárias, nós vamos ver que nós temos ali 3 características literárias do livro de Esther, que são o banquete de Assuero, a fidelidade de Esther e a festa de Purim. O banquete de Assuero, nós vemos que foi, a Bíblia relata que foi uma festa que ele fez aos seus grandes, e quando ele estava já bem adiantado na embriaguez, ele, como a rainha Vasti era muito bonita, era uma das mais belas mulheres da época, ele chama a Vasti para entrar na festa, para naturalmente gabar-se dela, da sua beleza, e ela se recusa a entrar. O livro de Esther serve, nas suas características literárias, para tratar disso. Trata também da fidelidade de Esther, que sendo uma mulher judia, que não era nascida cá na Judéia, não era nascida em Israel, mas que ela nasceu, os seus pais foram transportados para a Síria, quando foram levados cativos, e ela não retornou, juntamente com seus familiares. Esse livro trata também da sua fidelidade. A festa de Purim, nós não vamos falar, porquanto falaremos lá no último item. A autoria, como a autoria do livro de Esther, ela é desconhecida. Segundo a tradição judaica, ele poderia ter sido escrito por um judeu que viveu na Pérsia. E essa tradição dizem que pode ter sido escrito por Esdras ou por Mardoqueu. Todos dois moraram lá e conheceram muitos costumes, visto que o cativeiro durou 70 anos. Esdras, como a gente sabe, vai falar lá na frente, ele voltou, aproveitando o decreto de Ciro, ele volta para a Judéia na segunda leva, que a primeira foi Zorobabel, e então ele vai restaurar a fé dos crentes, dos judeus, que estava em decadência. E Mardoqueu não voltou. Mardoqueu é o homem da história, é o tutor de Esther, que vem a levá-la a ser rainha. Portanto, essa autoria é desconhecida. O certo, irmãos, é que os livros da Bíblia, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, mais da metade deles são de autoria desconhecida. Nós temos ali os 5 livros do Pentateuco, que são claramente atribuídos a Moisés. Nós temos o livro de Josué, que foi atribuído a ele também, o livro de Neemias, mas os livros de 2 Reis, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, 1º e 2 Samuel, todos esses têm autoria desconhecida. No caso de Samuel, 1º e 2 Samuel e Crônicas, atribui-se a Natã, a Samuel, mas não é coisa certa, não é fato contado. Da mesma forma, o livro de Esther. Esse livro de Esther, ele foi escrito mais ou menos em 460 a.C. ou 509 a.C. Alguns historiadores circundam, limitam a inscrição desse livro entre o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Esdras, antes que ele voltasse para Jerusalém. Eu já disse que na primeira leva, que nós vamos falar depois, voltou
Zorobabel liderando um grupo de judeus. Zorobabel vem a reconstruir o templo. Na segunda leva, com um número muito menor, vem Esdras para reconstruir a religião, a fé. Então, esse Esdras que nós tratamos aqui, entre o capítulo 6 do seu livro e o capítulo 7 do seu livro, quando ele ainda estava lá, é que foi escrito. Por isso que alguns acham que tenha sido ele o escritor desse livro de Esther. No contexto histórico, nós vamos ver o povo hebreu no exílio. Aí nós já começamos a ver exatamente a presença de Deus, como Deus começa já a agir lá no exílio. No exílio. Sabemos que esse exílio vem, meus amados irmãos, de uma vaidade do rei Ezequias. A Bíblia diz que o rei Ezequias foi um homem de Deus que reinou lá em Judá de forma maravilhosa. A Bíblia diz que a sua maior obra para o reino foi construir os aquedutos e os tanques para que abastecesse o povo, porquanto falamos ali de uma região desértica e era escassa a produção de água em Israel. Foi aí onde Ezequias trabalhou de forma maravilhosa, Deus ajudando, o povo também, e ele abasteceu a cidade de Jerusalém e cercanias de água por esse aqueduto. Acontece que ele se envaideceu. E a Bíblia diz que ele recebeu uma visita de um enviado do rei da Babilônia, chamado Rabsaque, e ele abriu o reino para esse Rabsaque, mostrou tudo, a vaidade do homem. Não, eu fiz e agora eu vou mostrar ao mundo o que eu fiz. Mostrou tudo. A Bíblia diz que ele mostrou até a casa de armas. É uma coisa absurda, um chefe de Estado abrir o seu exército para um outro exército. Dizer, não, as minhas armas são essas, sem saber qual era o objetivo do visitante. E a Bíblia diz que depois que ele mostra, abre o coração, abre o reino e a casa para Rabsaque, para o reino de Babilônia, Deus manda Isaías alertar ele. Quem foram esses que vieram aí? Ele então disse, foram representantes da Babilônia. E Isaías pergunta, o que foi que eles viram? Aí ele, viram tudo. Como quem diz, eu já prosperei muito, Deus já me fez prosperar, eles viram tudo. Mostrei tudo, mostrei o templo, mostrei a minha casa, mostrei a família, mostrei até a casa de armas. Aí Isaías diz o Senhor, que vem em dias que tudo que você mostrou vai ser levado. E até o que os seus pais fizeram vai ser levado. Isto é, ele mostrou o que ele tinha feito, mas mostrou também o que outros haviam feito. E aí vem que depois a Síria leva cativo esse povo, que é chamado do exílio da Síria. Não podemos falar do exílio sem contextualizarmos a queda do reino do norte, que se deu em 722 a.C., segundo Reis, capítulo 17, versículo 6, que eu quero ler com vocês. Segundo Reis 17, 6. No ano 9 de Osés, o rei da Síria tomou a Samaria
e transportou a Israel para a Síria, e fê-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Os Medos eram os povos babilônicos. Então, meus amados, em 722, a Síria vence Israel e transporta esse povo para a Síria. E depois, conforme falei anteriormente, a Babilônia leva o reino de Judá. Mas Deus estava trabalhando ali. Deus estava trabalhando. Deus nunca deixou de trabalhar pelo seu povo. O povo estava cativo. Havia a profecia de Jeremias no capítulo 25, versículo 11 a 29. Jeremias 25, 11 a 29, que dizia de quanto tempo seria aquele cativeiro. E que Daniel vai ver lá depois que pelos livros ele sabia que estava chegando. Mas eis que o povo, a Pérsia, vence os babilônicos. E ali forma o Império Medo-Persa. A história diz que a política dos persas era totalmente diferente da política caldeia ou da Babilônia. Enquanto os babilônicos, ao escravizarem alguém, a tornarem alguém como servo, eles queriam descaracterizar de toda forma, tanto moral quanto social e principalmente espiritualmente. Isto é, eles introduziam os seus deuses naqueles povos que eles haviam escravizado. E isso era terrível, porque as pessoas perdiam as suas identidades espirituais. Quando a Pérsia vence os babilônicos, a política muda, porque a fama dos persas era diferente. Eles permitiam que os seus servos até voltassem para suas terras. E eles permitiam, sobretudo, que eles praticassem a religião de origem. É aí onde Ciro decreta o retorno do povo. Mas, meus queridos, ali nós temos algumas centenas ou milhares ou milhões de pessoas. Mas eles já estavam tão estabilizados ou falsamente estabilizados que eles não quiseram voltar mais para Israel. Portanto, no ano 605, volta uma leva de pessoas sob a direção de Zorobabel, onde ali só haviam pessoas da tribo de Judá, da tribo de Benjamim e os sacerdotes levitas. E, segundo a Bíblia, cerca de 50 mil pessoas, de tanta gente que tinha, apenas 50 mil pessoas se dispõem a voltar para Judá. E por que se deu isso? As pessoas são acomodadas. As pessoas sabiam, que nós vemos pela Bíblia, lá em Neemias, quando um irmão de Neemias, o Anani, chega lá e o Neemias pergunta: como é que está o povo lá? Como é que está Jerusalém? Ele disse: olha, Jerusalém, os seus muros estão caídos. Os seus muros estão queimados a fogo. Aí o povo como é que está? E o povo que ficou está em grande miséria. Então o que é que o povo pensou? Para a gente voltar para Jerusalém, nós teremos um longo período de reconstrução. Então eles entendem que era melhor ficar lá na Pérsia, em Suzã. Nessa primeira leva, vem o profeta Daniel, que também estava lá cativo. Ele volta, ele retorna para Judá. Na segunda leva, em 597,
segundo a Bíblia e os escritos judaicos, apenas cerca de 2.000 pessoas retornaram. Entre elas, o profeta Ezequiel. E em 586, que aí foi onde se deu toda a queda, tudo foi destruído, um pequeno número, que a Bíblia nem registra, um pequeno número de pessoas voltam para a Judéia. Então, quando nós estamos falando de Esté, nós estamos falando de uma judia nascida durante o cativeiro e que não retornou para Judá. Os seus pais. O seu pai morreu e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e nós vamos ver na frente que ela, então, vem a tornar-se rainha por grande providência e misericórdia do Senhor. Então, se houve esses problemas lá durante o exílio, muitos maiores ou grandes problemas houveram no final do exílio. Se o exílio foi ruim, o final dele foi pior. E Deus, como eu disse antes, Deus não desampara o seu povo. Enquanto o povo estava sendo oprimido pela Babilônia, muito mais do que pelos persas, a Bíblia diz que Deus estava preparando a saída. A Bíblia não tem uma única história de que Deus tenha abandonado o seu povo apesar dos seus pecados. No capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, nós podemos ler o seguinte. Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, é a profecia de Jeremias, prevendo o tempo que passaria, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, a iniquidade da nação, e a da terra dos caldeus, castigando também os caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. E isso aconteceu quando eles foram vencidos pelos persas. Quando a Pérsia anexa ou vence os babilônicos, o Império Babilônico, em 539 a.C. Como eu disse, o retorno seria penoso. Penoso. Seria um grande trabalho de reconstrução, como foi o trabalho da reconstrução do templo. Porque, meus amados irmãos, imaginem, a Bíblia diz que quando Salomão foi construir o templo, ele empregou ali mais de 180 mil trabalhadores. Mais de 180 mil trabalhadores. Desses 180 mil, a Bíblia diz que tinha 30 que trabalhavam em turno. 10 trabalhavam, enquanto 20 folgavam. E os demais, 180 mil trabalhadores. Imagine que, se 180 mil foram empregados no primeiro templo, quando Zorobabel volta para reconstruí-lo, ele trouxe apenas 50 mil. E olha que 50 mil mais desacostumados, medrosos, pelo tempo, pelas dificuldades que passaram lá. Então, quando Zorobabel começa a construir o templo, ou reconstruir o templo, a Bíblia diz que tanto a opressão dos que estavam ali contra a reconstrução e a leniência, a covardia de Zorobabel com o seu povo, essa reconstrução atrasou 20 longos anos. De maneira que quando Esdras volta com aqueles 2.000,
o templo já estava reconstruído. E essas histórias eram passadas. Por isso que as pessoas não quiseram voltar. Mas Deus continuava trabalhando. Deus continuava trabalhando. E aí veio o pós-exílio. Como eu disse, voltaram mais ou menos 50 mil pessoas, entre benjamitas da tribo de Judá e sacerdotes. Ali nós estamos agora preparando o terreno para uma nova etapa, uma nova providência de Deus. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que apesar do retorno do povo, esse mesmo povo continuava sob a tutela da Pérsia. Eles não estavam libertos. A Pérsia simplesmente permitia que essas pessoas voltassem para suas terras e produzissem, porque elas sabiam que era melhor produzir sem serem forçadas, sem serem escravizadas, do que estar lá sendo escravizadas. Então, elas voltavam para suas terras, produziam, mas toda a produção era do império. Glória a Deus. Aí vem o propósito e a mensagem. Propósito e mensagem. Qual o primeiro propósito? Era registrar o cuidado de Deus para aquele povo. Imagine que Deus leva o povo cativo, mas ele revela a Jeremias que aquele cativeiro seria de 70 anos. Não seria mais e nem menos. A Bíblia diz que a profecia ela serve para exortar as pessoas. Serve também para edificar. Então, Deus diz, olha, vocês vão pela sua própria desobediência, mas passarão lá 70 anos. 70 anos. E esse livro de Esther, ele serve para exortar o povo, preparar esse povo para aguentar esses 70 anos. Glória a Deus. E aí nós vemos que o que é que faz aquele povo permanecer na Pérsia? Uma falsa estabilidade. Eles acharam que, não, aqui está tudo bom, a Babilônia deixa de nos perseguir. Nós já não somos mais servos da Babilônia. Nós já temos a liberdade de servir ao nosso próprio Deus. Nós já temos a liberdade de trabalhar, até de retornar à nossa terra, apesar de continuarmos sendo colônia. Eles acharam que está tudo feito. Eles achavam que aquela situação de escravos estava extinta. Não estava. Não estava. O pior ainda estava por vir. É isso que dá quando nós escolhemos fora da vontade de Deus. Irmãos, tudo que nós fazemos, se Deus não estiver no negócio, vai dar errado. Essa é a maior certeza que a gente deve ter. Se a gente tem certeza que um dia vai morrer, tenhamos também a certeza de que tudo que nós fazemos, se Deus não estiver conosco, vai dar errado. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, aquela falsa estabilidade estava para se romper. E se rompe quando um sujeito muito bem avaliado no reino, chamado Amã. Esse Amã era um inimigo dos judeus. Inimigo dos judeus, inimigo declarado dos judeus. E por que ele criou essa amizade? A Bíblia conta. A Bíblia diz que ele, sendo a segunda pessoa do rei, lá em Suzã, quando ele chegava no palácio, todos se curvavam a ele. Todo homem é vaidoso e o poder deixa essa vaidade ainda à flor da pele. Então, todas as vezes que ele chegava, os súditos do reino se curvavam a ele. Mardoqueu não.
Mardoqueu era o primo de Esté, criava Esté, trabalhava no palácio, mas não se curvava a Amã. Amã é diferente de Naamã. Naamã é aquele lá que foi curado. Amã era o inimigo dos judeus. E essa decisão de Amã, aliás, de Mardoqueu, de não se curvar a Amã, criou uma ira. E Amã, então, intentou matar todos os judeus. Não era apenas os que estavam ali na província de Suzã. Não, todos, inclusive os que haviam voltado para Judá. E a Bíblia diz que quando os 50 mil primeiros voltaram para Judá, eles começaram a habitar na região da Judéia, e por isso que deu-se-lhes o nome de judeus. Ele então vai ao rei e pede que ele assine um decreto dizendo que havia ali um povo que tinha sido transportado de Judá e que não seguia as leis da Pérsia. E ele prometeu, eu quero ler com vocês, aqui no livro de Esdras, a fortuna que ele prometeu ao rei para que aquele trabalho fosse feito. Esdras não, Esté, capítulo 3, versículo 9. Esté, capítulo 3, versículo 9. Eu vou ler aqui para a gente contextualizar. Amã pretende matar os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, esse Nisan é o primeiro mês no calendário judaico. No ano do Odécimo é o 12º mês no calendário judaico. O do rei Assuero se lançou Pur. Pur é a mesma coisa de sorte. De dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. O mês de Adar é o último mês do calendário judaico. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do seu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Irmãos, olha, se formos calcular hoje, um talento de prata hoje valeria 6.000 reais. Agora imagine 6.000 reais vezes 10.000 talentos. Dá cerca de 600 milhões de reais a cada pessoa que fizesse o trabalho, que ele chama a matança. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedate, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães, eu vou passar aqui e vou ler os últimos versículos. E as cartas se enviaram pela mão dos correios, e todas as províncias do rei que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até o mais velho, crianças, mulheres, em o mesmo dia, a 13 do mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Imagine, meus amados, o quanto Deus trabalha para defender os seus. Eu li aqui nos primeiros versículos que ele intentou esse mal no mês de Nisan. Eu disse que o mês de Nisan é o primeiro mês do calendário judaico. Mas Deus não permitiu que isso fosse feito no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, nem no sexto, nem no sétimo.
nem no 8º, nem no 9º, nem no 10º, nem no 11º. Deus só permitiu que esses decretos fossem espalhados no 12º mês, porque era no 13º dia, era no dia 13 do mês de Adar, que era o último mês, o último ano, o último mês do calendário judaico, era onde haveria a matança dos judeus. Então, esse prazo que Amã e o rei Assuero marcaram para matar os judeus, naturalmente foi feito, e que os primeiros meses não deram certo, porque eles estavam procurando uma forma de arrecadar essa dinheirama, essa fortuna. E como é que eles iam arrecadar essa fortuna? Só podia ser saqueando logo, antecipadamente, os bens dos judeus, para que eles pudessem pagar a propina prometida para aqueles que matariam os judeus. Eram mais de 120 províncias. Então, o tempo que eles acharam que era o suficiente para que eles planejassem aquele trágico mal, foi o tempo que Deus usou para que os judeus planejassem a defesa. É aí onde, eu não vou entrar muito, mas é onde Esté entra, Mardoqueu sabe da assinatura do decreto, e ele então leva a história a Esté. Esté já era rainha, ele leva a história a Esté. Esté, nas primeiras vezes, ela tergiversa, ela não entra na causa, ela não se anima. E aí é onde vem, Mardoqueu diz, olha, diga a ela que se ela não fizer nada, ajuda virá de outra parte. Agora, diga a ela que ela sabe que ela também é judia. E o decreta para que se mate todos os judeus. Ainda que ela seja a última, ela também morrerá. E aí, meus amados irmãos, leva-se isso a Esté. Esté decreta um jejum de 3 dias. Deus responde a ela. Ela então vai ao rei. Não era costume das mulheres entrar ao rei. Se ela entrasse ao rei, mesmo sendo esposa dele, entrasse ao rei, e ele não empunhasse o cetro, não direcionasse o cetro para ela, ela seria morta. E ela então sabia que a coisa era urgente e que Deus estava trabalhando, porque ele já tinha orado. Ela diz a Mardoqueu e ao povo, ó, eu vou entrar. Se Deus livrar, livrou. Se não livrar, eu morro, mas vou entrar. E ela entra, o cetro é direcionado a ela, o rei pergunta qual é a petição dela, e ela diz a petição e convida para um almoço no outro dia, e convida também o Amã. Lá, ela descobre que havia esse decreto para a matança dos judeus e que Amã era o mentor desse decreto. Acontece que, na lei dos medos e dos persas, um decreto não poderia ser revogado. E como fazer agora? O decreto que mata não pode ser revogado. O que é que nós vamos fazer? Deus, então, dá graça a Esté e ela propõe que se faça um decreto para a defesa. Se um não pode ser revogado, faz-se um para a defesa. Como? No dia da matança, no dia 13 do mês de Adar do 10º ano, quando estiver marcado o dia para o ataque, o Israel já estaria, o Judá estaria pronto para a defesa. E é o que houve. No dia do ataque, Israel estava pronto na defesa. E aí Deus muda o cativeiro. Aqueles que deveriam ser mortos foi os que mataram. Aqueles que deveriam ser destruídos foram os que destruíram. E aí onde aparece a festa de Purim. A festa do Purim, que eu disse que não ia falar lá adiante, e falo agora. A festa do Purim foi uma festa
introduzida naquele fato por Mardoqueu para comemorar o escapamento, para comemorar a vingança, para comemorar a defesa. Então essa festa de Purim, até hoje, ela é comemorada lá em Israel. Então Purim significa, como eu disse, é o plural de sorte, lançar sortes. Como foi lançada a sorte lá para encontrar o dia da matança, ele agora usa aquele dia que seria da matança, que virou agora o dia da defesa, o dia da destruição dos inimigos, e Deus recompensa o seu povo, Deus recompensa a fé do seu povo, Deus visita de forma contrária à falsa esperança que o povo tinha, de que estava tudo acabado, mas Deus não desampara os seus. Deus então defende o seu povo, e a forca que Amã havia feito, segundo ele, para matar Mardoqueu, ele próprio foi enforcado nessa forca. Então, meus amados irmãos, o livro de Esther serve para contar toda essa história, para contar o cuidado, a mão de Deus, o zelo de Deus por nós, ainda que muitas vezes escolhamos de forma errada. No Salmo 118, a Bíblia diz que nós devemos escolher no Senhor. Salmo 118, e versículo 9, nós vamos ver aqui o perigo que é quando nós escolhemos errado. 118, 8 e 9 nos diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.